Descendentes é uma franquia de filmes do Disney Channel que começou muito bem, mas infelizmente teve uma tragédia enorme no meio e agora tá tendo a sua segunda trilogia. Acabamos de ter o segundo filme da sua segunda trilogia, que tá indo bem pior do que a primeira trilogia foi, mas o que mais importa aqui é que Descendentes não faz sentido nenhum. Mas afinal, o que é Descendentes? Bom, depois do sucesso astronômico que foi a trilogia do High School Musical e de um sucesso não tão grande da duologia do Camp Rock, a Disney queria uma nova franquia para chamar de sua. A Disney queria um novo projeto. E bom, por que não fazer ele com mais cara de Disney, não é mesmo? Por que não fazer ele com personagens da própria Disney? Ou melhor ainda, com os filhos e filhas desses personagens da Disney. No papel, a ideia de Descendentes é maravilhosa. O problema foi a execução. A história se passa no reino de Auradon, um lugar onde a Bella e o Fera, já casados e tal, depois da história deles, decidiram pegar, o mundo dos contos de fada, que todos existem nesse universo, e unificar eles em um único grande reino chamado Auradon. E ao mesmo tempo que pegou todos os vilões e baniu eles para a Ilha dos Perdidos, uma ilha isolada ali, que não tem magia nenhuma lá dentro e nem Wi-Fi. E eu infelizmente não estou brincando, essa realmente é uma frase do filme, esse é um diálogo da narração da Mal ali. No magic, no Wi-Fi. E aí a gente já começa errado, né? Porque se a gente tá realmente considerando aqui, que é o que o filme quer que a gente considere, que todas as histórias da Disney de fato aconteceram nesse universo, a gente tá falando de um universo que tem uma porrada de reis e rainhas, né? Uma porrada, né? O Aladdin, a Jasmine, o Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, né? Tem uma porrada. E aí você quer me falar que a Bella e o Fera só chegaram e falaram, bora unificar, e a galera falou, beleza? Porque assim, essencialmente isso é a Bella e o Fera querendo dominar o mundo, né? Porque eles unificaram e se tornaram os grandes rei e rainha supremos. Então, essencialmente, isso é eles querendo dominar o mundo, né? Não é unificação, é querer que o mundo seja deles. E assim, por que os outros reis e rainhas aceitaram uma porra dessa, sabe? Que tipo, a gente vai ganhar o que com isso? O que eles vão ganhar com isso? Paz mundial? Não, porque vocês já conseguiram a paz mundial banindo todos os vilões pra Ilha dos Perdidos. Então, paz mundial não é. Não tem porquê, não existe motivo pros outros reis e rainhas aceitarem. Falar, não, beleza, vocês são os reis e rainhas supremos agora, dane-se. Isso é a mesma coisa que... Uma coisa que aconteceu lá nos anos 40, sabe? Que a Alemanha decidiu tentar fazer isso, né? Lá nos anos 40 na Europa. E aconteceu o que aconteceu, né? A gente teria aí a Primeira Guerra Mundial do mundo Disney, se a gente botar um tiquinho de realismo, né? Mas tudo bem, os reis e rainhas aceitaram porque sim, porque sim. Tem motivo no mundo pra eles fazerem isso, mas eles aceitaram. E vida que segue. I'm rotten to the core, rotten to the core. I'm rotten to the core. Who can ask for more? Mas, começando de fato o plot, a gente conhece o Ben, o filho da Bella e do Fera, e ele tá ali prestes a se tornar rei de Auradon. E o filme fala que isso é porque ele tá chegando na idade certa pra isso. Ele vai ser coroado rei porque ele tá chegando na idade certa. Sendo que o pai dele, o rei, não é velho, ele ainda é bem jovem, ainda tem uma idade legal, deve ter uns 40 e poucos anos ali, tranquilo, e não tem porcaria de motivo nenhum pra abdicar do trono e passar o trono pro filho dele, né? Disney, não é assim que monarquia funciona, tá? Não é assim, o príncipe não vira rei quando ele chega na idade certa pra virar rei, tá? O Ben só viraria rei quando o pai dele morresse. Essa é a lógica. É assim que a monarquia funciona. Mas a gente conhece o Ben ali e ele fala que o decreto dele, a primeira coisa que ele vai fazer como rei
é pegar algumas crianças da Ilha dos Perdidos e trazer para Auradon para dar a eles uma segunda chance, né, para viver em Auradon, ter uma vida melhor. Só que assim, segunda chance, porque qual foi exatamente a primeira chance que essas crianças tiveram que eles acabaram estragando? Que eles fizeram besteira. Porque assim, a Mal, a Ivy, o Jay, o Carlos, todas as crianças ali da Ilha dos Perdidos, meio que nasceram na prisão, né, filme? Eles meio que não fizeram nada de errado. Eles nasceram na prisão e lá ficaram pagando o preço, pagando pelos crimes dos pais deles. Que motivo pra eles mesmos estarem lá? Não tem. Ah, mas eles também fizeram coisas ruins, eles também são maus. Você também não seria mau se você tivesse nascido na prisão e fosse forçado a cumprir pena na prisão perpétua, né? Uma pena perpétua na prisão pelos crimes que os seus pais cometeram por causa de uma coisa que você não tem nada a ver. Gente, todas as crianças, os Vikis, como eles se chamam, que estão na Ilha dos Perdidos, não deviam estar lá. Eles são todos inocentes, eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada, eles estão pagando pelos crimes dos pais, cara, é ridículo. Aí beleza, o Ben fala que quer fazer isso, né, que vai escolher 4 ali pra testar, pra ver se funciona, depois trazer mais. E aí eu preciso ressaltar que a Bella e o Fera se mostram assim completamente contra essa ideia, apesar de novo, eles não terem porcaria de motivo nenhum pra serem contra essa ideia. Isle of the Lost be given a chance to live here in Auradon. Porque, como eu já disse, todas essas crianças são inocentes e o Ben fala quem são os filhos de quais vilões que ele quer trazer e a Bella e o Fera perdem a cabeça quando ele fala que quer trazer a filha da Malévola, falando que ela é pior que não sei o quê. And Maleficent. Maleficent! She is the worst villain in the land! Dad, just hear me out here. I won't. Só que assim, o vilão de vocês é o Gaston, não é a Malévola. Vocês têm que odiar o Gaston, o vilão de vocês é o Gaston, não é a Malévola. E não vai aparecer filho de Gaston nessa história até o segundo filme. Então eu não sei por que vocês estão com tanto problema com a Malévola. A Malévola não fez nada pra vocês. Mas vamos ver agora quem são os nossos protagonistas desse filme. Porque não, o Ben não é protagonista, ele é só coadjuvante ali. Os protagonistas são os 4 que vão vir da Ilha dos Perdidos. Primeiramente a gente tem a Mal, né, que é Malberta, ou Maleficent mesmo, né, Malévola mesmo. Tem um livro que fala o nome da Malévola, sendo que o filme fala que é Malberta, e os dois são canônicos, então já não faz mais sentido nenhum. Que, né, ela é a filha da Malévola e é meio que a líderzinha do grupo ali dos 4, né. Só que assim, o filme tá querendo falar pra gente que a história da Bela Adormecida aconteceu da forma que a gente conhece. Só que o problema com isso é que assim, a Malévola meio que morre no final do filme, né? Acho que a Disney esqueceu desse pequeno detalhe, que a Malévola meio que morre, né? E assim, se a Malévola morre no final do filme, aí fica um pouco difícil pra essa história existir, pra ela ter uma filha, né? Agora, fica um pouco complicado, a matemática meio que não bate, né, minha gente? Fica um pouco complicado. Então, começamos bem, né? Porque a Mal já não devia existir. Então, a gente tem a Ivy, né, a segunda protagonista, que é filha da Rainha Má da Branca de Neve. Sabe? Outra que também morre no final da história. Não sei se vocês lembram, mas no final da Branca de Neve, a Rainha Má meio que cai do penhasco pra morte dela, né? Então, acaba perdendo o sentido da coisa, não é mesmo? A Ivy também não devia existir. Então a gente tem o Jay, né? O Jay, filho do Jafar. E assim, o Jafar morre no Aladdin? Não. No primeiro Aladdin ele sobrevive. Mas no final do 2 ele morre. Então o Jafar também morreu. E o Jay também não devia existir. A gente tá 3x3 aqui de protagonistas que não deveriam existir. Porque os papais morreram na história original. E o filme tá querendo dizer pra gente que as histórias originais aconteceram da forma que a gente conhece. E pra fechar o quarteto, a gente tem o Carlos, que é o filho da Cruella de Vil. E bom, finalmente temos uma vilã que de fato não morre em nenhum dos filmes do 101 Dálmatas, né? Milagre, gente, conseguimos.
Pelo menos um. Só que esse um faz menos sentido que os outros. Sabe por quê? Porque a Cruella é de 101 Dálmatas. E apesar dela não morrer, 101 Dálmatas acontece ali em 1950, quase 1958, se eu não me engano. Só que as outras histórias, Branca de Neve, Malévola e até Aladdin, né, acontece, apesar de duas serem europeias e outra lá na Arábia, elas acontecem em tempos mais medievais. Né, a gente tem que dar uma passadinha de pano pra falar que Aladdin aconteceu ao mesmo tempo que as outras duas, porque eu acho que não, mas estão mais próximas do que 101 Dálmatas dessas histórias, né? Porque a gente tá ali em tempos mais antigos, medieval, aquela coisa toda, enquanto que a Malévola tá lá quase anos 60. A Malévola não, né? A Cruella tá lá quase anos 60. Então não tem como você me falar que essas 4 histórias aconteceram ao mesmo tempo, filme. E a matemática que não bate. Porque você tá falando que tem esse reino, com todos esses castelos, essas coisas todas, medieval, mas em algum canto tem Londres pra... Não sei de onde ter acontecido. É isso que você tá me falando. Que desculpa, mas a matemática não bate. Não faz sentido, filho. Não faz sentido. E aí eles vão pra Auradon e eu juro pra vocês que eu não tô brincando. Em uma limusine. Uma limusine vai pegar eles e eles vão. E aí a gente descobre que a Auradon tem carros, tem impressoras 3D, tem celulares, tem Wi-Fi, como eu já falei. Então assim, qual que é a lógica aqui, Disney? Que é medieval, mas é atual. Tá nos dias atuais, mas ainda tem castelos. A ou B? A ou B, escolhe um. Os dois não dá, Disney. As duas coisas juntas não faz sentido. Tem que escolher um ou outro. Porque se tá nos dias atuais, não era pra Cinderela, pra Bela Adormecida, pra Branca de Neve, pra Malévola, pra toda essa galera, ainda tá por aqui. Era pra eles terem morrido faz muito tempo. E quem diria, no fim das contas, a Cruella que faz mais sentido de estar aqui se a gente partir dessa timeline. Rapaz, por essa eu não esperava. Eu não vou passar por todos os filmes no detalhe, porque senão vai ficar muita coisa aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas é o básico do básico, tá? É o básico do básico. Eles vão pra lá, a Malévola tem um plano por trás pra eles voltarem, todo mundo sair da Ilha dos Perdidos, dominarem Auradon. Eles começam seguindo o plano dela, mas aí eles percebem que a vida em Auradon é muito mais maneira que a vida na Ilha dos Perdidos. E eles acabam mudando de ideia e ficam por lá vivendo a vida boa mesmo, né? Falando, não vale a pena. No segundo filme, a Mal fica naquela coisa de, não sei se eu quero isso mesmo, se eu volto pra ilha, né? Porque ser uma princesa, uma rainha é muito difícil, né? Muito complicado. E aí no terceiro filme, né, tem todo um rolê lá, com a Aubrey que volta, tá? Aquela coisa. Mas assim, não precisa entrar muito, mas deu uma coisa do terceiro filme que eu quero muito. Porque no terceiro filme, a franquia simplesmente veio e revelou pra gente que a Mal é nada menos, nada mais que a filha do fucking Hades. Sabe? É o Hades do Hércules. Um deus. É. O filme simplesmente veio e jogou como se não fosse nada que a Mal é uma semideusa. E não qualquer semideusa, mas uma semideusa filha de um dos deuses gregos mais poderosos que existe. Filha de um dos 3 grandes. A partir do momento que isso é revelado, a Mal é simplesmente a personagem mais poderosa desse universo, disparado. Porque ela não só é filha de um deus, não é só uma semideusa, mas ela tem todos os poderes mágicos da Malévola. Que faz ao final do filme a luta dela contra a Aubrey não fazer sentido nenhum, porque era pra ela derrubar a Aubrey em segundos, porque ela é muito mais poderosa que a Aubrey. Só que o filme toca nesse assunto dela ser uma semideusa? Não, eles agem como se não fosse nada. Ninguém reconhece o fato de que a Mal não é sequer humana, porque ela é metade deus pelo lado do Hades e ela é metade fada pelo lado da Malévola. Só que o filme toca nesse assunto? Não, foda-se. Pra quê? Foda-se. Pra que tocar nesse assunto? Não precisa. Filme, você não pode botar uma parada desse tamanho, nessa escala, nesse nível, falar que a sua protagonista é uma semideusa e não tocar no assunto. Sabe? E ninguém falar, meu Deus, seu pai é um deus. Mas o final do terceiro filme tem uma das coisas mais inacreditáveis dessa franquia. Porque no final, a Mal, ela casa com o Ben, né? Ela vira rainha.
E ela fala, foda-se, vou abrir a porta da Ilha dos Perdidos e tá todo mundo livre pra ter uma segunda chance. Ela decide dar uma segunda chance pra todo mundo, até o pai dela, o Hades, sai ali no final, né? Os vilões aparecem ali e tal. E assim, cara, Mal, você acabou de fuder com o reino. Você acabou de destruir Auradon. Porque você, tipo, eu concordo que tem que dar a segunda chance pros vikings, tem que dar a segunda chance pras crianças que não fizeram nada de errado e de fato não mereciam estar na Ilha dos Perdidos. Só que os vilões, os pais, ainda são vilões, né? Não era pra eles estarem saindo da Ilha dos Perdidos. Existe um motivo pra estar lá. Eles merecem estar lá. Existe um motivo pra eles estarem presos. Você não chega numa porta, numa prisão, abre a porta e deixa os assassinos sair pra ter uma segunda chance, só porque você sentiu que eles deviam ter uma segunda chance. Porque eles vão voltar a ser vilões em Auradon. Porque as pessoas em Auradon se lembram do que eles fizeram. E eles não vão receber essa galera de braços abertos. Não vão, porque eles lembram do que eles fizeram. Então a vida deles, eles vão ser excluídos o tempo todo, não vão conseguir arranjar trabalho nem nada. A vida deles em Auradon vai ser uma merda, o que vai fazer eles voltarem a serem vilões. Porque é o que eles sabem fazer. Porque eles vão ficar continuamente sendo excluídos, vão ficar bravos e vão voltar a ser vilões. É a matemática óbvia disso. Mas aí, infelizmente, né, depois que eles terminaram de filmar o terceiro filme, mas antes do lançamento dele, aconteceu uma enorme tragédia, né, porque o nosso querido Cameron Boyce, que interpretava o Carlos, infelizmente veio a falecer por conta de uma convulsão, que ele tinha epilepsia e tal. E depois disso, se tinha algum plano de continuar a franquia com esses personagens, foi completamente descartado porque, né, a Dove Cameron, a Sofia Carson e o Bob Stewart já, né, não fariam nenhum novo Descendentes sem o Cameron de forma alguma, né? Não. Então, depois de um tempo, né, de ter lançado o terceiro filme, eles decidiram trazer a franquia de volta com uma nova história, se passando alguns anos depois, com um elenco completamente novo. E, meus amigos, se na primeira trilogia a parada já não fazia sentido, mas tinha um pouquinho de coerência, essa segunda trilogia jogou tudo pela janela. Agora a gente tem, não 4, mas 2 protagonistas, né? A gente tem a Red, né, a filha da Rainha de Copas, lá de Alice no País das Maravilhas, que, engraçado, eu acho um pouco curioso a Rainha de Copas ainda ser, né, a Rainha do País das Maravilhas, mas tudo bem. E elas estão presas lá porque a Rainha de Copas, quando a Bella e o Fera quiseram unificar Auradon, a Rainha de Copas foi a única que falou, vai todo mundo tomar, né, naquele lugar. Eu não vou ceder o meu reino, eu não vou aceitar isso. Isso é ridículo. E o que os supostos heróis bonzinhos fizeram? Eles bloquearam a única entrada e saída do País das Maravilhas e fecharam todo mundo lá dentro. Aí a gente vê por que os outros reinos aceitaram, né? Porque eles meio que não tiveram essa opção. Porque era ou você aceita ou você nunca mais vai pisar fora do teu reino. E esses são supostamente os heróis das histórias, né? Os bonzinhos. E a segunda protagonista é a Chloe, que é filha da Cinderela e do Príncipe Encantado. Mas peraí. Pausa. Por que o cabelo dela é azul? Por que o cabelo dela é azul? E por que o cabelo da Cinderela também é azul? Porque assim, o que tá acontecendo? Porque na primeira trilogia, vocês deixaram bem claro pra gente que as únicas pessoas que tinham cabelo colorido eram os filhos dos vilões da Ilha dos Perdidos. Que a galera de Auradon tem cabelo castanho, normal, loiro, preto. Eles não têm cabelo colorido. E isso foi uma parada muito inteligente na primeira trilogia, porque separava muito fácil para quem tá assistindo reconhecer instantaneamente de onde que cada personagem é. Quem é filho de vilão e quem é filho de herói, porque você vê o cabelo, pronto, colorido, vilão, cabelo normal, herói, acabou.
E eles até brincam com isso. O segundo filme até faz uma parada legal, porque o filme começa, a Mal tá loira, porque ela tá em Auradon. Ela está se tornando uma pessoa de Auradon mesmo, está deixando as raízes dela, da Ilha do Perdido, de lado. Tanto que quando ela volta, a primeira coisa que ela faz, que ela fica em dúvida, ela volta, ela pinta o cabelo de novo, ela volta a ficar com o cabelo colorido. Só que assim, agora vocês querem vir falar pra mim que não, que a Cinderela tem cabelo azul, e que a filha dela tem cabelo azul. E pior que isso, como que a Cinderela, uma mulher negra de cabelo azul, e o príncipe encantado, um cara asiático de cabelo preto, tiveram um filho branco loiro? Que tem um filho deles na primeira trilogia, que é o Chad, que é um mano branco loiro. Porque na primeira trilogia a gente partia da premissa de que as histórias aconteceram da forma que a gente conhece, que a Cinderela, que nunca aparece na primeira trilogia, era a Cinderela que a gente conhece dos filmes clássicos, que é a branca, loira. Eu não tenho nada contra colocar uma atriz negra pra fazer a Cinderela. Pra mim, tudo bem. O problema é ela ter o cabelo azul. Porque cabelo colorido, cabelo azul, é coisa da galera da Ilha dos Perdidos. Mas agora não. Agora vocês jogaram isso pela janela. Porque nesse filme, a Red e a Chloe vão voltar no tempo e a gente vê que a Cinderela já sempre teve o cabelo azul, que a Bridget, que é a Rainha de Copas, tinha cabelo rosa, quando ela ainda era boa, antes de virar malvada ou coisa assim, sabe? E tinham outras pessoas ali de Auradon, filhos dos heróis ou dos próprios heróis, de cabelo colorido. E assim, filme, vocês quebraram a sua própria lógica. Como que você me faz uma nova trilogia que você quebra completamente a sua lógica, cara? Mano, quem tá escrevendo esses roteiros? Pra piorar, né, quando elas voltam no tempo, elas vão lá pra Auradon High, que ainda não era Auradon, mas eu não me importo o suficiente pra procurar como que era o nome antes. E eles encontram certos personagens lá, que a vilã principal é a Uliana, né, uma irmã da Úrsula. Tudo bem que a Úrsula tem uma irmã no Pequena Sereia 2, mas pra que usar o que existe, né? Vamos criar uma personagem nova. E com ela tem 4 outros personagens. Malévola foi pra escola agora, aparentemente, né? Tem ali outros que eu não lembro, eu não me importo, porque o problema é... Acho que o Capitão Gancho aparece ali também, já sem mão, aparentemente antes da história do Peter Pan ter acontecido, mas tudo bem. O último que aparece ali, o que eu mais quero falar, é o Hades, né? Parece o Hades adolescente com o resto da galera. Filme, você esqueceu que o Hades, ele é um deus imortal? E quando essa galera era adolescente, o Hades já tinha milhares de anos de idade? Ele é um deus, filme. Ele é um deus imortal. Ele não foi adolescente com o resto dessa galera. Ele definitivamente não foi. Até porque a história dele, do Hércules, acontece na Grécia Antiga. De novo, milhares de anos antes das outras histórias aqui acontecerem. Mano, isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável. É você realmente pegar o sentido e falar, foda-se o sentido, não precisa ter sentido. Só faz... Eles literalmente estão fazendo qualquer coisa e que se dane. Porque eles pensaram, são os pais da Mal, vamos fazer essa referência, vou lá como eles estavam juntos na escola. Foda-se se não faz sentido, foda-se, não precisa fazer sentido. E pior do que isso é que assim, a Cinderela tá na escola também. É, a Cinderela. E aí você quer me falar que nessa época, o filme mostra que ela ainda morava com a madrasta má dela, que nessa época, a madrasta que tratava a Cinderela como lixo, que não via, que sequer via ela como ser humano, que via a Cinderela como um pedaço de bosta, tava pagando mensalidade pra Cinderela ir pra melhor escola do reino? Aonde, filho? A madrasta nunca pagaria pra mandar a Cinderela pra escola, vocês estão de sacanagem. E aí, mano, até o Aladdin e a Jasmine aparece lá, cara. É realmente tacar o foda-se pra qualquer sentido dos filmes da Disney aqui. Porque você tá me falando que o Aladdin e a Jasmine se conheceram na escola, antes da história deles acontecer. Porque, filme, se isso aconteceu, a história deles não tem sentido nenhum de acontecer. A história deles não funciona mais. Não tem mais história de Aladdin pra acontecer. E como o Jafar tá na primeira trilogia, vocês deixaram claro que a história do Aladdin aconteceu. Só que se o Aladdin e a Jasmine se conheceram na escola, se o Aladdin estava indo pra escola, não faz sentido. Porque aparentemente vocês esqueceram de 2 coisas. Primeiro, que a porra do Aladdin é pobre. Ele é pobre, ele roubava pra comer. Vocês esqueceram disso. Nunca que ele iria pra escola. E 2, ele e a Jasmine se conheceram durante a história deles. Então, como? Se eles se conhecerem de antemão, a história não funciona. Se eles já se conhecem e namoram, como o filme mostra, antes da história deles acontecer,
Não tem história do Aladdin. E não, cara, se você vier me falar que a história do Aladdin já foi, faz mais sentido, realmente. Mas ainda assim fica uma bosta. Porque você quer me falar que a história aconteceu, o Aladdin casou com a Jasmine, virou o novo sultão da Arábia, e aí eles foram pra escola? Não bate muito bem a matemática, né, filme? Tá difícil. Eu tô tentando, filme, mas nada que faz sentido. É complicado, né? Descendentes 4 é um lixo. Nada faz sentido e o filme simplesmente acaba do nada sem resolver nenhum plot dele. É ridículo, é patético, né? Porque eles preparam um baile da escola que ia acontecer e que não sei o que. Deixa entender que a Cinderela que ia fazer a pegadinha com a Bridget, né? Que a Cinderela fez alguma coisa, que deixa entender que é nesse baile da escola que aconteceu a história da Cinderela. O que, é uma merda, e 2, não faz sentido nenhum, porque por algum motivo inacreditável a fada madrinha é uma adolescente na escola com o resto da galera. A Disney esqueceu que a fada madrinha é, obviamente, muito mais velha que a Cinderela. Cara, os caras não tiveram o trabalho de pesquisar, de reassistir os filmes da própria Disney que eles estavam trabalhando, cara. Eles só fizeram de qualquer jeito, que se dane. É inacreditável, mano. Só assistiam os filmes, cara. E aí, o Descendente 5 continua a história da Uliana que ficou aberto? Não. Foda-se, não existe mais. Esquece isso, acabou, não precisa. Que aqui, cara... eles mostraram o que aconteceu com a Bridget no baile desse quinto filme, finalmente? Também não. O quinto filme, ele basicamente ignora tudo do quarto filme. A única coisa que ele leva em consideração é a viagem no tempo. O resto que se dane, o resto não importa. E aí a gente tem novos personagens aqui. A gente tem aí o neto do Chapeleiro Louco, que é o vilão, o filho do Chapeleiro Louco, né? Louco, já tem neto do Chapeleiro Louco, que é um personagem desprezível, que não faz nada na porcaria do filme. Tem outra filha do Capitão Gancho, que é exatamente igual ao filho do Capitão Gancho que tem na primeira trilogia, fica até andando pra lá e pra cá com um ganchinho na mão, porque aparentemente, pelo pai deles ser o Capitão Gancho, eles têm que ficar andando com gancho também, pra deixar claro quem é o pai deles. Os gêmeos do Smee lá voltam, que eles já tinham aparecido no terceiro filme da última trilogia, pra também não fazer nada. A filha do Capitão Gancho também não faz nada. Tem ali um outro filho do Facilier, da Princesa e o Sapo, porque em vez de pensar em vilões, personagens novos pra trazer, sabe, ter filho da Elsa, da Anna, sei lá, Moana, sei lá, não. Eles preferem pegar vilões que eles já usaram e fazer novos filhos de vilões que eles já usaram. Sei lá, pra eles é mais fácil. E aí tem o filho, o que mais me incomodou aqui, que tem um novo, que eles realmente pensaram um novo pra trazer, de um dos filmes novos da Disney, porque tem um filho da Luísa Madrigal, do filme Encanto, que poderia ser legal. Só que, de novo, eles não pararam pra estudar os filmes da Disney, pra reassistir, pra ver como funciona. Porque esse personagem não faz sentido nenhum. Porque esse personagem, cara, na moral, ele representa a falta de criatividade e principalmente a preguiça extrema que essa galera tem pra fazer personagem, pra escrever esses roteiros. Porque ele é o filho da Luísa Madrigal, né, como eu já falei, e o nome dele é, acreditem se quiserem, Luiz Madrigal. Os caras não se deram nem ao trabalho de pensar em um nome único por cara. Só Luiz. Tem o mesmo nome da mãe dele. E pra piorar, ele tem o mesmo poder da Luísa Madrigal. Ele tem a super força, igual a mãe dele. Só que sabe qual que é o problema? Não é assim que a caceta dos poderes funciona em Encanto! Em Encanto, os poderes não passam geneticamente de mãe pra filho. Não, é a casa, é a vela mágica que dá o poder pra eles. Não é genética, genética não tem nada a ver com isso. Tanto que todos eles nascem sem os poderes e quando eles chegam a uma certa idade, eles vão lá botar a mãozinha na porta deles e receber o poder deles. E a casa mágica nunca, nem uma única vez, repetiu os poderes. São sempre poderes únicos de um pro outro. Então, o Luiz Madrigal, que esse nome horroroso, nunca
nunca, em hipótese alguma, teria o mesmo poder da mãe dele. Fizeram assim pra deixar claro que ele é filho da Luísa Madrigal, mas ficou uma merda. Ficou uma merda, inacreditável. Esse universo, ele tem muito potencial, sabe? Eu fico triste com isso, porque a ideia é muito, como eu falei no começo do vídeo, a ideia é muito boa. Ela tem potencial pra funcionar, ela realmente é uma ideia muito boa. Só que, por ele, cara, podia funcionar muito foda se só se dessem ao trabalho de sentar numa sala de roteiro por 1 hora e pensar direito nessa história. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui reimaginando Descendentes como eu faria. Vocês vão ver que eu faço um trabalho muito melhor e que faz sentido de acontecer. Só que, cara, eles fizeram de um jeito tão whatever, eles fizeram de um jeito tão faz qualquer coisa e que se dane, que o público é filme infantil pro Disney Channel, então pode fazer de qualquer jeito e que se dane, que a galera vai aceitar. Que whatever, cara. Que, nossa, me deixa muito triste, cara. Me deixa realmente muito triste. Porque, como roteirista, eu fico realmente bolado de ver uma ideia tão boa ser tão desperdiçada, cara. Ver uma ideia tão boa ser feita de uma forma tão porca. Ver algo que poderia ser tão bom ser feito de uma forma que, sabe, sem amor, sem carinho, sem cuidado. Feito de uma forma que, sabe, melhor nem fazer, se é pra fazer desse jeito. E, tipo, a primeira trilogia, nenhum dos 5 filmes faz sentido nenhum, vocês viram, nada faz sentido. Mas a primeira trilogia, ela ainda é divertidinha, tem músicas legais aqui e ali, sabe? Tem um plot que vai do ponto A ao ponto B, sabe? E eles realmente têm conclusões de verdade pra esses plots, tem lutas e tal. Eles não só, sabe, fazem... que o quarto e o quinto filme, eles têm esse problema ridículo, que eles fazem o primeiro arco, né, o primeiro ato, aí eles fazem um segundo ato longo demais, e aí quando vai começar o terceiro ato, o filme simplesmente acaba. Rola um poder na amizade e não tem terceiro ato, o filme só acaba. Então, tipo, cara, por que vocês não estão fazendo um terceiro ato? Por que vocês não estão dando uma finalização pra história? Por que só acontece uma coisa mega conveniente e simplesmente acabou? Não faz sentido. Escreve o roteiro direito, pelo menos finaliza direito essa história, cara. Vocês faziam isso na primeira trilogia. Primeira trilogia tem, de fato, terceiros atos, tem finais. Essa nova não tem. E agora, né, eu tinha escrito no roteiro que provavelmente vai ter o Descendente 6 pra fechar essa segunda trilogia, mas eu honestamente não sei se vai ter agora. Porque depois que eu escrevi o roteiro e antes de vir gravar, eu vi uma notícia que a Kylie Cantrell, que faz a Red, né, por causa de toda uma treta que ela teve com a atriz que faz a Chloe, né, pode ser, né, Malia Baker, não dela, se não me engano, né, porque ela tava namorando um cara e a Malia foi lá e pegou esse cara, né, rolou uma talaricagem ali e tal. E assim, por causa disso, né, porque como elas já tinham filmado o Descendente 5 antes desse rolê acontecer, ela muito possivelmente não queira voltar pro Descendente 6 porque ela não quer trabalhar com a Malia, ela não quer ficar perto da Malia Baker, né. Mas assim, né, não é nada garantido, às vezes, tipo, ela pode não querer, mas já ter assinado o contrato pra fazer, então ela talvez não tenha escolha. Mas, se não assinou o contrato pra Descendente 6, pode ser que ela não volte. Se já assinou, é mais certo ela voltar, porque, né, tá com o contrato assinado, então não tem o que fazer, você tem que voltar e pronto. Né? A Disney pode dar um jeito de filmar elas separadas, tal, fazer um roteiro que elas ficam mais separadas no filme, tentar minimizar o tempo junto delas no set. Mas é isso. Descendentes não faz sentido nenhum. E se você quiser debater, falar alguma coisa, pode comentar aí nos comentários, vamos bater um papo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Visitar o meu canal, A Voz da Fantasia, meu canal de audiobooks, todo sábado tem audiobook novo. E é nóis, rapaziada. Tchau. Beijo na bunda.